Ministros do Supremo Tribunal Federal estão desde ontem oscilando entre o gracejo, a ironia e a firme rejeição da tese de que pode haver algum tipo de pressão que surta efeito dos Estados Unidos sobre a Corte. No Supremo Tribunal Federal, a avaliação de que isso era esperado, né? Esse tipo de estratégia político, por parte de Trump é puramente político, efeito jurídico nenhum. Sobre essa ação dos Estados Unidos. E aí tem uma resposta interessante, porque o ministro Alexandre de Moraes deixou claro, olha, pode entrar com ação, não tenho nenhum dinheiro nem conta nos Estados Unidos nem no exterior. Ou seja, do ponto de vista técnico, a preocupação que eu vejo do Supremo Tribunal Federal com essa ação dos Estados Unidos é zero. O Supremo vê a Rumble e a empresa do Trump tentando produzir espuma mesmo para as redes sociais em ações que estão sendo chamadas nos corredores da corte de esotérica. Eu perguntei como é que o senhor está vendo esses processos lá de fora contra o Moraes. E aí veio a resposta, são risíveis. O que você tem é uma ação privada de uma empresa do Trump junto a uma rede social sobre Moraes. Se isso se tornar algo do Estado, aí a coisa escala. Que demais! Parece que os passadores de pano oficiais do governo perceberam que entraram em uma enrascada. Os deputados do partido do presidente americano Donald Trump avançaram com um projeto para barrar Alexandre de Moraes e qualquer outra pessoa que tenha ajudado ou participado de qualquer ato de censura e perseguição a entrar nos Estados Unidos. Todos terão seus vistos cancelados, seja essa pessoa um repórter, um delegado, promotor, juiz ou até mesmo um ministro do Supremo Tribunal Federal. Entenda melhor com a explicação do Paulo Figueiredo. Não estamos falando aqui pura e exclusivamente do Alexandre de Moraes. Entendam, este projeto, se for aprovado, ele vai ter efeito imediato sobre todas as autoridades brasileiras, incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mas também procuradores, delegados, juízes substitutos, agentes da Polícia Federal, todos que estiverem ou já tenham estado envolvidos em ações contra plataformas ou usuários americanos ou residentes permanentes dos Estados Unidos. Isso inclui Rodrigo Constantino, inclui Elon Musk, inclui também muito em breve o Alan dos Santos, claro, inclui a mim. Todas as pessoas que façam ações que violem a liberdade de expressão destas pessoas se tornam inadmissíveis de entrada para os Estados Unidos. Não é só o ministro Alexandre de Moraes. É para todos. Afinal de contas, essa situação toda parece que encerrou com os deboches da Daniela Lima, que acreditava que isso tudo não daria em nada. Musk, que é integrante do governo de Donald Trump e dono da Rede X, sugeriu, na própria rede, sanções econômicas contra o ministro Alexandre de Moraes, no caso da rede social Rumble, em que Moraes é processado pelo grupo de mídia de Trump, acusando-o de censura. Musk escreveu no X o seguinte, vamos mostrar para vocês, abre aspas. Moraes não tem propriedade nos Estados Unidos da América? Fecha aspas. A mensagem foi uma resposta a um comentário a respeito da fala do ministro ontem à tarde, que associou as Big Techs ao fascismo e à lavagem cerebral. Lembrando que Musk foi alvo de forte polêmica, né? Porque já na posse de Donald Trump fez questão de fazer uma saudação vista por muitos como réplica da saudação nazista de Adolf Hitler. Tanto o Rumble quanto o grupo de Trump questionam a decisão de Moraes, que bloqueou no Brasil, mas eles questionam isso nos Estados Unidos, certo? Eles questionam a decisão de Moraes no Brasil, que impôs uma multa diária de R$50 mil e determinou que a Rumble indique um representante aqui no país. É a mesmíssima coisa que é pedido para toda a rede social. Você precisa ter um escritório aqui no Brasil para poder receber uma procuração, para poder receber uma queixa, seja da justiça, seja do usuário. A Rumble não tem e quer operar aqui no país assim. Musk, que é integrante do governo Trump, entrou de novo também em uma outra rota de colisão com o ministro. Ele, gente, vale lembrar, chegou a ter o X bloqueado pelo mesmo motivo, por mais de um mês no ano passado, entre
Não, gente, foi mais tempo, entre agosto e outubro. Musk havia, depois do bloqueio e do desbloqueio, porque teve que se render à justiça do Brasil, não é a vontade de um ministro, mas a vontade da lei, que diz que você é obrigado a ter. Isso está no Marco Civil da internet. Um escritório aqui. Bom, depois que ele se rendeu, ele havia adotado um tom mais discreto em relação ao ministro e jogou tudo isso para o ar ontem, quando iniciou esse ataque. Para você entender a dimensão desse ataque que está aí na sua tela, com a sugestão de sanções econômicas, bloqueio de supostos investimentos que o ministro teria, bloqueio de supostos imóveis que o ministro teria, porque usa-se um perfil anônimo ali, um perfil também de uma pessoa que ninguém sabe se está identificada ou não, para poder lançar essas suspeitas, né? Sem apontar qualquer ilicitude na origem do patrimônio. Então é só para fazer barulho mesmo. Mas qual é o problema? Tá? Segundo integrantes do Supremo com os quais eu conversei, você precisa começar a traçar uma linha bastante clara do que está acontecendo. Elon Musk está fiscalizando os funcionários do FBI e de outras áreas do governo Donald Trump, inclusive da Receita Federal Americana, tendo dados de todos os que declaram propriedades, inclusive os americanos, claro, e outros empresários e agentes da justiça ou de qualquer tipo de aparelho institucional mundo afora. Esse é o arsenal que Donald Trump colocou na mão desse personagem. Quando ele passa a sugerir sanções econômicas a Moraes, tendo acesso a dados, acendeu-se um alerta dentro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros falaram, olha, desde hoje muito cedo, tá, gente, em mensagens trocadas e em conversas telefônicas, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm dito o seguinte, olha, o que está acontecendo aí não pode mais ser visto como uma picuinha de uma ala da base de Donald Trump, da qual Elon Musk faz parte, contra o ministro Alexandre de Moraes. Existe um projeto, inclusive, para vetar a entrada de Alexandre de Moraes em tramitação via legislativo americano, que foi muito exaltado na CPAC, aquele encontro, né, da direita americana, na qual um outro aliado de Trump, um outro personagem trumpista muito conhecido, Steve Bannon, também fez um gesto emulando a saudação nazista. Bom, essa proposta de barrar a entrada do Alexandre de Moraes foi muito divulgada ali. Esses ministros, então, decidiram o seguinte, iniciar um movimento por uma cobrança de resposta institucional do Brasil. Eles dizem, olha, Daniela, há um movimento de ataque que não é ao Moraes, é um movimento de ataque institucional. E aí é importante você ouvir. Eu perguntei, mas a corte está fechada com essa posição? E me disseram o seguinte, Daniela, é preciso entender que, independentemente das posições adotadas pelo ministro, delas terem maioria ou não aqui dentro, delas terem concordância ou não de todos, existe algo que está acima disso, que é a instituição. O que eles estão buscando é uma brecha para um ataque, para um assédio ao judiciário brasileiro. E eles não estão partindo por baixo, eles estão vindo pela mais alta corte do Brasil. Foram feitos contatos, foram enviados recados de que o Supremo entende que chegou num limite. E mais, nesses recados, o Supremo disse o seguinte, já imaginou se passa-se a haver uma política de retaliação judiciário versus essa turba do assédio? Existem processos, inclusive, de extradição que tramitam aqui no Brasil. A coisa não pode ficar mal parada desse jeito. É preciso puxar para a institucionalidade. Como fazer isso? Via Itamaraty. Esse foi o recado dado. A possibilidade de o Itamaraty iniciar um contato formal com a diplomacia americana, com a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, para dizer, olha, vamos entender aqui exatamente o que está acontecendo e quais são as nossas relações há tantos anos. Esse ministro me disse o seguinte, esse recurso à institucionalidade embute uma armadilha em si. É a profecia que se autocumpre. Porque, por óbvio, ao acionar o Palácio do Itamaraty, a diplomacia formal do Brasil, de Estado, que está lá há anos, independentemente de governo, será associada a um movimento de blindagem do governo Lula com relação ao Supremo, o que vai apenas alimentar a politização. Mas esse ministro me disse, é impossível continuar só assistindo a esse ataque. Eles vão querer partir para meio que o vale tudo. Nós, infelizmente, precisamos usar os instrumentos que a lei e a institucionalidade nos dão. Gabeira, importante seu apontamento, eu acho que, como você lembrou, né, vem sendo feito desde ontem. Aparentemente, essas últimas ações, de fato, despertaram a reação do Supremo. Lembrando que o Itamaraty diz que está nos bastidores monitorando desde novembro o que vem acontecendo. Agora, a questão é quando, né, passar de uma ação do bastidor para linha de frente, né? A gente vem monitorando, acompanhando e reportando para e passo isso. E, infelizmente, né, Gabeira, porque
eu tenho certeza que você leu o artigo do Steven Levitsky, do final de semana, a Folha de São Paulo publicou, o autor de Como as Democracias Morrem. Ele fez um longo artigo, é muito rápido aqui, desculpa, Gasperoni, mas é só porque eu queria muito comentar isso com o Gabeira, onde ele detalha, Gabeira, absolutamente todos os passos. Então vai se começar a instrumentalizar a receita para perseguir jornalistas, pessoas de quem você não gosta, você vai fazer assédio judicial, você vai tomar de assalto de OJ, você vai tentar que é o Ministério da Justiça dos Estados Unidos, seria o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, você vai utilizar, né, pessoas dentro desses órgãos para que elas passem a agir em torno da sua agenda e não mais da agenda do Estado, que isso vai acontecer nos Estados Unidos e pior, né, chega num momento em que está todo mundo meio cansado. Esse é o fecho, né, do artigo, que me foi extremamente penoso, primeiro porque, pessoalmente, né, eu digo, porque chega para mim realmente num momento de cansaço. Nós aqui vivemos absolutamente todas as etapas. Quando você pega a denúncia do Paulo Gonet e olha o artigo, você entende que muito do que está ali foi tentado mesmo aqui, de maneira efetiva. Uso, instrumentalização de ministério, segundo o MPF, instrumentalização de polícia, segundo o MPF, tudo isso, né? E, de fato, assim, o contexto mundial é esse. Para a democracia, infelizmente, nós juramos defender a democracia, eu digo infelizmente aqui de maneira irônica, quando decidimos atuar como jornalistas, faz parte do juramento mesmo, vive um ataque há bastante tempo e nós, inclusive, fomos laboratório dele. Daniela, agora que a água bateu na bunda, não adianta chorar. As consequências vão chegar e vai ser lindo de ver. Estaremos ansiosos e estamos aguardando os próximos episódios com a pipoca na mão. E você, está ansioso para saber o que vai acontecer? Deixe nos comentários sua opinião sobre tudo isso que estamos vendo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal, temos vídeo quase que diariamente para deixar você bem informado e por dentro do que acontece no cenário político nacional e internacional. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.